Meu amigo Benício Werner, presidente da FUBRA, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Também bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acústica de Camaquã. Olha, muito obrigado por nos atender, doutor Benício. Eu acho que é super importante. Primeiro, parabenizar esse lindo cenário que está atrás do senhor aí, onde nós estamos vendo aí umas plantas, umas folhas de fumo aí, hein? Sem dúvida, né? Isso aí é a riqueza da qual a gente está participando, juntamente com os nossos produtores, e que tem uma relevância muito grande, inclusive na pauta de exportação do Rio Grande do Sul. E, além do mais, são muitos produtores aí que vivem desse cultivo que é o tabaco. Que coisa boa. Doutor Benício, é o seguinte... Ontem eu conversei com o deputado estadual Zé Nunes, que foi um dos autores de tantos projetos que foram para a Assembleia Legislativa, no que diz respeito a tentar acertar, melhorar a cadeia do fumo todo, né? Que é esse projeto especificamente que transfere, né, para um projeto de lei a classificação do fumo saindo de dentro das empresas, das companhias, para a propriedade do plantador, do agricultor. Ontem mesmo também, doutor Benício, eu conversei com um produtor de tabaco, um homem simples, trabalhador, que a vida inteira trabalhou com fumo, e eu perguntei para ele, como produtor, como é que ele via essa lei sendo tentada ser implementada no Rio Grande do Sul. Francamente, doutor Benício, existem muitas leis em muitos lugares que está no papel, mas acaba não acontecendo no dia a dia. Eu queria lhe perguntar o seguinte: a legislação que trata sobre transferir a compra para a propriedade rural através de lei, impondo, o senhor acha que dá certo, que funciona? Bom, tem muitas leis que são muito difíceis de serem executadas. Mas esse PL 204, que agora acabou de ser aprovado na quarta-feira, aliás, na terça, se eu não me engano. Terça-feira. E essa lei ela é muito simples. E ela, na forma de nós, a FUBRA, particularmente eu, de nos enxergarmos, é que ela veio muito ao encontro, tanto para o produtor, e também para as empresas, porque tinha outras leis que também tratavam do mesmo assunto, mas ali falavam na compra na propriedade. Aí sim nós teríamos uma dificuldade muito grande de execução, porque a compra, ela define e vai ser o que engloba a lei da classificação, engloba também a questão de peso, e aí sim nós temos que ter uma dificuldade nesse sentido, porque você tem que ter uma estrutura muito grande para ir lá na casa do produtor, onde você tem que ter uma balança aferida e outras estruturas necessárias, inclusive até a própria extração da nota fiscal, a emissão da nota fiscal. Então, nessa lei, a PL 204, ela veio justamente favorecer e facilitar essa execução e classificação somente na casa do produtor, ou na propriedade do produtor, ou no paiol do produtor. Sim. Então, ali que está a grande diferença dessa lei das demais que a gente já acompanhou. E essa aqui, ela vem a facilitar e não dificultar a execução desta lei. Bom, doutor Benício, o Zé me passou uma informação, mais ou menos, de 73 mil produtores. Obviamente isso aí oscila para mais ou para menos. Pergunto, a classificação, as empresas têm condições, por exemplo, teria condições aí a médio prazo eu digo 6 meses, de ter uma estrutura de pessoas para fazer circular nesses produtores ao longo do processo de compra? Bom, ali é uma dificuldade assim, para nós responder. Sim. Mas como a gente tem acompanhado e tem certo conhecimento,
E, por outro lado, tem anos onde você, o próprio orientador, o próprio transportador, eles lá definem já o valor da compra, como foi principalmente no ano passado. Eu vejo que não é tão difícil, não, mas sim precisa a empresa ter um treinamento mais preciso desses orientadores na questão de classificação. E eu vejo que essa classificação, na verdade, ela vai se resumir numa negociação entre a empresa, através do seu representante, e eu creio que será o orientador, e o próprio produtor. Quer dizer, o produtor tem lá o tabaco pronto, enfardado, e aí, para finalização, eles pegam e colocam uma etiqueta. Sim. E essa etiqueta também, ali a gente tem que ver como é que fica, se ela vai ser uma etiqueta que também tem condições de ser aferida e saber onde é que está indo. A tecnologia hoje está para isso tudo, né? Para não haver troca, inclusive, pode acontecer no próprio caminhão, né? Então, essa questão, eu vejo que precisa ser melhor pensado e estruturado. Mas eu não vejo, assim, que isso vai ser uma dificuldade muito grande, não. Mas, sim, a gente precisa, sempre quando tem coisas diferentes, como é o caso agora com isso ali, tem fórmulas diferentes e também acertar para isso poder ser executado. A princípio, vai ser, lógico, um pouco mais de preocupação das próprias empresas, mas para o produtor, não. Porque a classe vai ser aquela. Esse fardo aqui vai no BA1, vai no valor X, e pronto. E aí está negociado, está classificado também. Quer dizer, a negociação, classificação, na verdade, vai ser uma negociação. Sim. Na forma da minha interpretação. Certo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, por curiosidade mesmo, eu não tenho esse conhecimento. Por exemplo, a tabela de preço por classificação. Vamos imaginar o seguinte, é elaborada uma tabela, tem ali em torno de 50 variações diferentes. Essa tabela, esse preço que está ali, por exemplo, BA1, por quanto tempo vale esse preço dessa tabela, doutor Benício? Ele vale por um período, ela pode ser alterada? O valor por classificação, ela tem alteração ao longo de uma safra, de um ano, meio ano? Como é que é a validade da tabela? Nós, na verdade, então, para deixar esclarecido, são 41 classes. Essas 41 classes, quando nós negociamos o preço com as empresas, essa tabela de preço, ela vigora sempre dentro da safra. A gente já teve umas condições diferentes há muitos anos atrás, quando a inflação era muito grande, aí essa tabela era corrigida diariamente. Mas hoje, com uma inflação um pouco mais menor, menor, ela, na verdade, não tem essa necessidade, mas quando a gente teve lá com 50%, 60% de inflação mês, isso ali se fez necessário. E também é uma questão que precisa de estrutura. E isso foi vencido na época, quando a gente negociou o preço, a gente negociou aquela questão de preço diário, inclusive se elegeu um indexador, que agora não me recordo também, que faz tantos anos, né? Mas tudo isso funciona. Quer dizer, vai dar alguma dor de cabeça? Vai, principalmente para as empresas, para se estruturarem. Sim. Mas, no final, eu vejo que vai ser um ganho muito grande, principalmente nós, como representação dos produtores, nós temos que olhar o lado do produtor. Claro. Por exemplo, para ele não precisa mais estar se deslocando da sua propriedade até no centro de compra das empresas, nas indústrias, né? E isso ali facilita muito. Outra despesa que o produtor tinha, se lá na esteira de compra não estava havendo acerto, o que acontecia? É que então o produtor levava o seu tabaco de volta para casa, de repente para fazer uma melhora na classificação, só que essa despesa da empresa,
para a volta da propriedade do produtor, esse frete era dele. Assim como hoje, já sempre foi assim, o frete pago da casa do produtor até a empresa, isso é arcado pela própria empresa. Quer dizer, não é só a tabela do preço que facilita, mas também facilita que a despesa da casa do produtor para a empresa é por conta da empresa. São poucas atividades que têm esse viés de conforto como Sim. tem o setor do tabaco. Doutor Benício, só para que eu possa, estou anotando essas informações suas, quando é que inicia a validade da tabela? Qual é o ano safra? Qual é a data de início e fim de safra? O mês, só para nós poder ter, assim, inicia no primeiro dia do ano ou isso é num período diferente? A validade da tabela. Ela é referente à safra, não é dia de dezembro, janeiro. Tá. Normalmente, a tabela nova, ela entra em vigor quando se define na última negociação com as empresas. Então, por exemplo, no ano passado, a representação dos produtores fizeram um acordo tão somente com duas empresas, que foi a Souza Cruz e também a JTI. Então, muitos produtores tinham vendido tabaco antes que nós havíamos assinado um acordo. E aí, o que acontece? Todo o tabaco vendido antes da finalização da negociação do preço, eles recebem a complementação do valor recebido na época anterior à definição de preço e ela é reajustada pela nova tabela. Então, ela entra em vigor, na verdade, é na safra. Sim. Bom, o produtor vendeu um pouco antes com o preço da tabela da safra passada. Esse ano até a gente pode exemplificar a questão também diferente. A própria JTI já está pagando 13% a mais na tabela de preço que ela havia pago na safra passada. Assim, a definição final da negociação de preço, o percentual será maior, ela pagará, tão logo a negociação feita, ela pagará a diferença para o produtor Sim. com a emissão de uma nota complementar. Sim. Doutor Benício, então vamos lá. Havendo a decisão aí do governo do Estado em promulgar a lei aprovada na Assembleia, e ontem, conversando com o deputado, eu percebi o seguinte, que vai ter que haver um entendimento de bom senso entre toda a cadeia, produtores, representantes, inclusive do próprio governo do Estado, de um prazo para se iniciar a valer este processo. Que prazo o senhor acredita que seria interessante, tanto para o produtor como para as indústrias, se organizarem para que esse processo comece a vigorar no Rio Grande do Sul? Bom, eu diria que para o produtor pode ser logo. Sim. Agora, a questão é um pouco da questão de estruturação das empresas. E aí, sim, cabe, nesse caso, uma negociação entre o próprio Poder Legislativo, né, que aprovou essa lei, e também o próprio Poder Executivo, juntamente então, com a representação dos produtores, que não é só nós somos 7 entidades, né? São as 3 federações dos trabalhadores rurais, as comuns da FETAG, Santa Catarina e Paraná, e também da FARSUL, e Santa Catarina, Paraná e nós, a FUBRA, somos 7 entidades. Então, para nós termos uma definição de ir ao encontro das empresas para elas poderem se estruturar, aí sim temos que sentar nossas entidades e também ver com o próprio poder público se isso que está se propondo ele é aceitável dentro da própria legislação Sim. e também do próprio poder executivo. Sim. Te pergunto o seguinte, numa mensagem ontem de um ouvinte, eu entendi de que haveria necessidade do produtor, um custo de investimento pequeno, mas só para o senhor me confirmar isso, que para haver a classificação assim, de um produto, deveria de ter
uma boa iluminação e uma bancada onde o avaliador estaria recebendo o material para poder avaliação. Esse tipo de iluminação, essas coisas, é simples isso de montar para que haja uma devida classificação correta? Eu vejo que sim, que é muito simples para o produtor, é um investimento menor, porque ele vai colocar essa iluminação necessária ali em cima, onde ele vai, junto com o representante da empresa, fazer a classificação. Então, de repente, precisa mais 2, 3 ou 4 lâmpadas, depende de cada instalação que o produtor já tem na sua propriedade. E aí sim vai ser semelhante à iluminação que as empresas têm na própria esteira de compra. Então eu vejo que talvez será um investimento sim, porque a luz ela faz a diferença, principalmente quando você precisa definir a parte de cores, a parte, inclusive, de qualidade, que aí entra a parte de oleosidade e elasticidade da própria folha. Você vê que isso é mais pelo tato das pessoas do que pelo olhar. Mas pelo olhar, ali sim é importante ter essa luz padrão para que realmente a classificação que vai ser feita lá na propriedade do produtor, essa iluminação ela seja muito próxima ou igual àquela que está na empresa, mas não precisa ser um espaço grande, como tem nas empresas. É um espaço menor para colocar lá o fardo e aí você já vai definir. Os fardos nunca tem mais de 50, 60 quilos. Sim. Bom, eu acho assim que nós estamos assim num papo inicial, né, doutor Benício, porque é uma coisa agora que nós vamos ter todo um trato de relação entre empresa, governo, produtores, assembleia, essas coisas todas. Pergunto o seguinte, só para concluir, doutor Benício, a gente sabe que lei é uma coisa que pode muitas vezes não ser cumprida. Eu pergunto, eu não me esqueci de perguntar ontem para o Zé Nunes, alguma restrição ou alguma penalização, caso haja pressão daqui a pouco da empresa, olha, eu não quero comprar, eu não vou mandar ninguém aí, vocês têm que mandar o fundo para cá, desrespeitar o que está acontecendo, porque eu posso falar aqui uma coisa assim, porque às vezes há contratos entre produtores e empresas que muitas vezes um contrato que não dá tanta segurança para o produtor e muito mais segurança para a empresa, às vezes muito desigual a relação. Se houver esse desacordo, essa não intenção da empresa de classificar, o que pode acontecer? O que tem de desdobramento nisso? Bom, a princípio eu não me recordo, mas eu vejo que não tem nenhuma penalização, só toda lei, na verdade, ela precisa ser regulamentada também. Eu creio que essa também vai ser regulamentada e esses pormenores certamente vai constar da própria regulamentação. Mas a gente conhece muito bem as empresas e as empresas elas estão sempre preocupados em cumprimento de legislação. Que bom. Tanto é que, como nós estamos exportando mais de 85%, depende do ano, da safra for maior, talvez um pouco menos de 85%, mas esse é o percentual da produção nossa que é exportada. E as empresas, nesse sentido, elas também estão muito preocupadas com essas criações intelectuais, que é o ESG. Então, é a questão ambiental, social e de governança, né? Sim. E isso ali é muito cobrado, principalmente no Brasil, porque o Brasil ele faz concorrência não só na questão de exportação de tabaco, mas também de grãos. Então, tudo isso ali, as empresas exportadoras, elas levam essa questão muito a sério, porque senão eles também podem ter prejuízo lá na frente na exportação. Por isso eu acredito nesse sentido que a empresa vai e a legislação, porém tem alguns detalhes e isso aí vai nos mostrar na hora de entrar em funcionamento e de repente ali sim vai entrar a regulamentação da lei. Nós temos, por exemplo, a lei da integração, que é de 2016,
e até hoje ela não foi ainda regulamentada. Porém, a Comissão da Representação dos Produtores e mais as empresas, eles já sentaram junto, elaboraram seu regulamento para que isso seja obedecido, mas sempre nos parâmetros da própria lei. Então, a gente aguarda que essa lei certamente terá uma regulamentação, senão as empresas e a representação dos produtores vão ter que sentar junto e para resolver isso da melhor forma, principalmente indo ao encontro do produtor. Eu torço de coração, doutor Benício, para que a gente consiga fazer dessa dificuldade que hoje os produtores têm uma alegria para todos, toda a cadeia da fumageira, tanto para o produtor, os seus representantes aqui, que são os técnicos, o pessoal que fornece material. Eu acho que é uma relação nova que se cria a partir de 2023, de relação entre produtores e fumageiras. Torço para que em 2023 nós consigamos aí mudar essa relação e poder melhorar cada vez mais, né? Produzindo, entregando, valorizando o produtor rural e que fazendo o Brasil ser um dos países mais responsáveis por entregar um bom produto para o mundo todo na área do tabaco, né, doutor Benício? Isso aí, na verdade, é o objetivo, tanto por parte do produtor e como da própria orientação técnica que as empresas fornecem para o nosso produtor de tabaco. E a gente não produz melhor tabaco se o clima não ajuda. Mas o conhecimento tanto do nosso produtor e também do orientador das empresas, ele é muito bom, é tradição já isso ali, porque o sistema integrado ele começou na cadeia produtiva do tabaco e agora está se estendendo mais para outras culturas, por isso que também foi aprovada essa Lei 13.288 de maio de 2016, justamente para regrar a questão de integração. A integração, só para dar exemplos, a integração do suíno, da ave, né? São duas integradoras que funcionam super bem, né? Isso aí. Ali até essa integração, ela precisa ser um pouco mais rígida em termos de cuidado, porque afinal de contas, a exportação de suínos e aves, ela está sujeita a muito mais coisas do que o próprio tabaco. O tabaco, nesse sentido, é mais fácil de a gente produzir e conseguir exportar e um cuidado, sim, tem que se ter, principalmente os produtos químicos que a gente utiliza, eles precisam ser aprovados também nos países importadores. E isso é o grande diferencial que o Brasil está fazendo. E, lógico, na parte de proteína animal, a questão deve ser muito mais rígida, que a gente não tem esse conhecimento mais aprofundado, mas a gente vê e lê alguma coisa sobre o assunto e a produção de proteína animal e a exportação, ela sim tem um vigor e precisa ter, né? Porque afinal de contas é a alimentação. Não, exatamente. Doutor Benício, mande um abraço para o seu amigo e parceiro aí da FUBRA, do Dr. Rubem, que nós encontramos aqui no programa do projeto aí apresentado pelo Alex Soares, no troféu Mãos que Semeiam aí em Camaquã, esteve com a sua senhora. Muito obrigado pela atenção, doutor Benício. Desejo ao senhor e toda a equipe, família da FUBRA, produtores, um Feliz Natal e que 2023 venha com muita saúde, muito trabalho e alegrias para todos nós, doutor Benício. Vou transmitir, sim, para o Romeu Schneider e também, da mesma forma, nós, nesse momento, representando a nossa diretoria, desejamos também a vocês aí da Rádio Acústica aí pelo trabalho que estão fazendo e que continuam fazendo assim e que tenham sucesso em 2023 e que o Natal seja muito feliz e abençoado. Obrigado, então. Bom trabalho.